Noite onde estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém? Estaremos, em nome de Jesus, também ministrando a unção nesta noite, né? Cada pessoa vai receber uma bênção especial de Deus aí na sua vida, em nome de Jesus, né? Amém? Ontem tivemos, né, comemoração que a igreja prestou, né, às mães, aqui no Espetos, na Brasa. Muitas mães estiveram ali, a gente esteve lá também, levando uma palavra e orando por todas elas, né? Deus abençoe todas as mães, de maneira especial. Deus abençoe a apóstola, mãe dos meus filhos, e também uma mãe espiritual aqui nessa igreja, né? Deus abençoe cada um de vocês por esse ministério tão importante. Hoje, vocês mães, hoje vocês não cozinharam em casa, né? Se alguém tiver que ter cozinhado em casa, depois você fala comigo, porque aí esse filho e esse marido merece até uma suspensão de Santa Ceia. Nenhuma cozinhou hoje. Ninguém. Ah, então tá certo. Então tá tudo no lugar, então, né? Tem nada fora do lugar, né? Os homens tiveram viajando ontem, né? Tem um vídeo aí. É Moisés, cadê o Moisés? Fala aí alguma coisa, Moisés. Moisés estiveram com os homens também num passeio, né? Shalom, Igreja do Avivamento. Ontem nós tivemos a oportunidade de fazer aí um passeio juntamente com os homens, né? Os guerreiros dessa igreja. E foi muito bom, foi um momento assim, muito prazeroso, né? E vocês vão ver aí no vídeo que vai ser passado. Eu tenho certeza que de alguma maneira todos saíram dali impactados, né? Eu tenho certeza que todos foram abençoados. Eu creio, como eu até disse para eles lá, nós estamos num novo tempo, nós estamos crendo, estamos debaixo de uma unção profética. E eu tenho certeza que Deus vai fazer com que esses homens se tornem verdadeiros guerreiros, chamados para cumprir o propósito, o ídolo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Dos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os teus passos se aproximando. E eu sou do meu amado e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Digo a minha alma, cante ao teu amado. Então, não foi só o jantar, não, né? Não foi só o churrasco, não, né? Tá muito bem. Tá bom. Eu havia falado aqui, irmãos, que a gente iria mexer no teto, no telhado aqui esse ano, mas vamos deixar. Esse ano nós estamos aí priorizando outras coisas. Inclusive, nós estamos fazendo algumas obras aqui que já era para ter feito, né? Está sendo colocado piso aqui nessa lateral, nos fundos,
aqui é saída de emergência, né? E também estava dando muita umidade essa parte de cá. Nós resolvemos fazer um serviço aqui, né? Lá nas salas lá embaixo, e alguns outros detalhes aqui que vão ser feitos ainda, tá bom? Mas nós vamos deixar a obra para talvez o ano que vem a gente faz, né? Amém? O trabalho das crianças retorna normalmente a partir dessa semana aí, em nome de Jesus. Nós estamos providenciando também berçário, né? Deve ser feito ali naquele canto ou lá embaixo. Enfim, tem uma série de coisas ainda que ainda vai ser concluído, tá bom? Sempre nós temos aí os novos discípulos, né, que estão chegando. Então, a gente tem que preparar para recebê-los, né? A igreja tem que estar preparada para recebê-los também, né? Certo? Esse banheiro aqui, irmãos, é banheiro de acessibilidade. Esses dias estava até aberto aí, mas assim, o pessoal usando. Mas esse banheiro é de acessibilidade, tá bom? Esse banheiro aqui é só para para mulheres gestantes, é para idosos com dificuldade para andar, é para pessoas com alguma deficiência física que podem usar esse banheiro aqui, tá bom? Portanto, que vai ficar fechado, trancado, e pode procurar quem tiver aqui na porta. Mas fora disso, está proibido usar esse banheiro aqui, tá bom? Certo? Fica aqui bem na porta, então não é um banheiro para ser usado por todos. É um banheiro somente para casos assim especiais, tá bom? Pergunta para o seu vizinho se ele entendeu. Então tá bom. Está conosco o pastor Mozart, né? Cadê ele? Onde está aí o pastor Mozart? Está lá em cima, na galeria. Tá bom, mas a Lena, Deus abençoe. O pastor Mozart que sempre está aqui conosco, né? Deus abençoe eles em nome de Jesus. Amém, amados? É interessante, usou aqui por quantos anos, quantas décadas, só sumiram, né? Mas tá bom, o pessoal lá em cima, né? Eu gostaria que você, coloca por favor para nós aí, fala comigo assim antes, Jonas, o livro de, Malaquias, né? Coloca aí Malaquias capítulo 3, verso 18, vamos ler todos juntos e depois, sim, vamos ler aqui outras traduções. Malaquias 3, 18, fala comigo, alcançando a diferença na vida material. Vamos lá? Cadê o Malaquias 3? Vamos ler juntos? Outra vez a diferença. Mais uma vez. Irmãos, uma coisa que eu sempre entendi na minha vida é que em Jesus nós temos a solução para todos os problemas da vida. Não sei se você sabe disso. Tem pessoas que parece que sabem, mas não vive isso. Tem muitas pessoas que sabem, que compreendem, não é? Nitidamente que a solução de seus problemas estão, né, ou está em Deus, mas não consegue, parece que não consegue entrar na cabeça, parece que não consegue assimilar. E eu digo a você, começo essa palavra aqui hoje dizendo que tem que haver diferença. Não tem jeito, tem que haver diferença. Não tem como uma pessoa dizer que serve ao Senhor, que tem Jesus morando no seu coração e viver uma vida fracassada, derrotada, medíocre, uma vida totalmente fora daquilo que Deus estabeleceu para ela, daquilo que o Senhor planejou. É claro, isso é fato,
Tem coisas que nós temos, às vezes, irmãos, que passar por elas, temos que enfrentá-las, até por um propósito. Mas as tribulações, as lutas que nós enfrentamos, não são para nos derrubar, para nos enfraquecer, é para nos erguer, é para nos fortalecer no Senhor. Mas não podemos, em hipótese nenhuma, aceitar uma vida de derrota, de fracasso contínuo na nossa vida. A derrota não pode ser um estilo de vida na vida do crente, na vida do salvo, na vida do homem e da mulher que teme ao Senhor, que serve ao Senhor. A Bíblia não afirma que é propósito de Deus enriquecer toda a igreja dele na face da terra. Não é propósito de Deus que todos se tornem milionários no que se refere às finanças, ao dinheiro. Até porque a maior riqueza na vida de uma pessoa não é dinheiro, não são seus bens materiais, não é o ouro. Aliás, a palavra chega a dizer: ouro, prata, dinheiro, riquezas, tudo isso não pode ser comparado com a grande riqueza que espera a igreja no reino celestial. Então, achar que dinheiro é a coisa mais importante aqui na terra, isso não é coisa do cristão, isso não é coisa para um servo de Deus, isso é o de menos. Dinheiro na vida do servo de Deus, eu já fiz uma demonstração física aqui, tem que estar debaixo dos pés. E não ocupar o lugar principal no seu coração. Não ocupar o lugar central da sua vida. Mas infelizmente são muitas pessoas que ainda continuam entendendo e encarando esse mundo como se aqui fosse o melhor de sua vida. Isso aqui é um lugar de passagem, irmãos. Aqui é para a gente organizar a vida, é para a gente servir ao Senhor, é para uma preparação para o estilo de vida que teremos nas mansões celestiais. Então, prosperidade financeira na Bíblia, ela é muito mais uma condição de equilíbrio, de liberdade. O que significa isso? É exatamente viver o que Jesus diz lá em João 10:10, na parte final. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O diabo, ele veio para roubar, para matar, para destruir. Mas Jesus está dizendo: mas eu vim para que tenham uma vida e vida abundante. Então, vida abundante é promessa de Deus para o seu povo. Vida abundante é promessa do Senhor aos seus filhos. Nós temos que analisar a nossa condição nesse mundo hoje. Eu falei isso aqui no dia 1º, dia do trabalho. Na nossa vida, nós temos que preservar duas coisas: a bênção de Deus e a administração financeira. Porque Deus não opera onde há bagunça, onde há desordem. Deus não abençoa esse tipo de coisa. É necessário organização, é necessário saber quanto entrou, quanto ganhou naquele mês, é necessário saber quanto precisa devolver ao reino de Deus de dízimo, de oferta. Quem não aprendeu esse princípio vai chegar ao final da vida, se não mudar, vivendo uma vida
fracassada, derrotada, porque aquele que conhece a verdade e não pratica, melhor para ele que nunca tivesse conhecido. Então, administrar, organizar é essencial para que haja multiplicação, para que haja manifestação da bênção de Deus na nossa vida. Amém, amados? No livro de Êxodo, no capítulo 3, você pode observar aqui no verso 7 e também no verso 8, propósito de Deus em toda a história para abençoar a vida do seu povo. Vamos ler? Disse o Senhor. Amém. Fala comigo, terra que mana leite e mel. Olha que coisa tremenda que Deus está falando aqui, irmãos. Deus sempre se preocupou com o bem-estar, com a prosperidade de seus filhos. O Senhor sempre se preocupou em dar o melhor para os seus filhos. Ele agora fala com Moisés exatamente isso. Certamente tenho visto a aflição, o sofrimento do meu povo, por isso eu desci para livrá-lo. Deus está dizendo, Moisés, eu vim para tirar o meu povo do sofrimento, da humilhação, da vergonha, da escravidão. O clamor daquele povo chegou até a presença de Deus. E o próprio Deus agora desce, ele diz a Moisés, eu vim para livrar o meu povo. Irmãos, isso é tremendo, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que está com as mãos estendidas para nos ajudar, para nos abençoar, para nos dar o melhor. Preparou uma terra boa, terra ampla, como diz a sua palavra, para aquele povo. Não veio trazer o melhor para aquele, ou pior para o povo, mas sim o melhor que Ele programou, Ele projetou. E eu quero dizer a você que em Cristo Jesus Ele tem também o melhor para a sua vida. Se você tem Jesus aí no seu coração, creia que Ele tem o melhor para você. Agora, um fato interessante é que quando Faraó tenta negociar com Moisés, tiveram várias reuniões, vários encontros, e propostas foram apresentadas para que Faraó pudesse então deixar o povo sair. E aí a gente vai ver lá no capítulo 10, aqui de Êxodo, coloque o verso 24, por favor. Veja que Faraó, ele disse algo ali para Moisés, nessa negociação. Ele fez uma proposta. Vamos ler? Então, chamou a Moisés. Entenderam? Podem ir todos então. Inicialmente, né, ele não queria que fossem todos, que fosse apenas uma parte. Por último ele fala que as crianças ficariam. Estratégia de Satanás, né? As crianças ficam. Moisés diz, não, as crianças vão também, não vão ficar. Aí ele fala assim, ele faz essa proposta. Podem ir, então, as
crianças, né? Podem ir as crianças, mas fique as ovelhas, fique o rebanho, fique os animais, o vosso gado. Era, de certa forma, muito embora aquele povo não tinha muita coisa, era um povo escravo, mas era que aquele povo possuía na época, né? Ovelhas, gado. E é o que às vezes, amados, Satanás ainda hoje também faz. A pessoa está salva, às vezes até conseguiu ganhar a família para Jesus, os filhos, mas a prosperidade está na mão de Satanás. Moisés responde, coloca o verso seguinte, por favor. Moisés responde a Faraó e diz para ele o seguinte, olha, vamos lá. Moisés, porém, disse também: próximo, e também nosso gado. Amém. Então, essa foi a posição de Moisés. E nós iremos todos, né, nossos velhos, nossas crianças, mas também o nosso rebanho, o nosso gado. Por quê? Com o que havemos de honrar o Senhor? Olha a preocupação, irmãos, olha a preocupação de Moisés. Com o que havemos de sacrificar ao Senhor aí na trajetória por esse caminho? Com o quê? Então ele disse a Faraó: você vai entregar nas nossas mãos, sim, o rebanho, o gado, tudo, para que possamos honrar o Senhor. Então a gente aprende aqui que aquele povo já compreendia que nossos bens, olha para mim, nossos bens, nossas ofertas, nosso dinheiro, tudo que nós temos é para honrar o Senhor e para o nosso sustento. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Fala assim, é para honrar o Senhor e o nosso sustento. Agora, quando o povo foi sair lá do Egito, Deus interviu de uma forma assim, irmãos, fantástica, de uma forma extraordinária, para honrar aquele povo que foi escravo por mais de 400 anos. E agora, voltando ao capítulo 3, aqui de Êxodo, você observa aqui, verso 21 e verso 22, o que Deus faz. Olha que coisa tremenda. Vamos ler? E eu darei graça. Verso seguinte, porque que Deus tremendo. Mas por que Deus fez isso? Fala assim comigo, justiça. Deus é um Deus de justiça. Faraó havia oprimido, subjugado, escravizado aquele povo por muitos e muitos anos, suas gerações. E Deus falou assim, agora chegou o momento de vocês despojar o Egito. Irmãos, Deus trouxe uma unção, conforme diz aí o texto. Ele chama de graça. Graça.
Deus trouxe uma unção sobrenatural. Deus já havia preparado o povo lá no capítulo 3. Aqui no capítulo 3, quando ele falou com Moisés sobre isso. E esta unção veio sobre todo o povo. Então Deus falou assim: olha, cada mulher, todos vão pedir emprestado. As mulheres vão pedir peças de ouro, joias de prata, tudo que é precioso, vocês vão pedir. Peça tudo. Eu vou trazer uma unção sobre o Egito, que eles vão ficar todos tomados por esse sentimento de emprestar para vocês. Irmãos, numa noite, aquele povo deixou de ser um povo pobre para se tornar um povo rico. O texto diz, Deus falou assim: vocês vão despojar o Egito naquele dia. Deus é poderoso. Talvez você possa ser uma pessoa a qual o inimigo tenha te humilhado, te afrontado, te oprimido. Deus é poderoso para mudar a sua história. Num abrir e fechar de olhos, Ele pode tirar você do fracasso, da derrota e colocar você numa dimensão de grandeza, de prosperidade, de bênçãos, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Ele é o Deus sobrenatural. Não veja, amados, as bênçãos de Deus como coisas comuns. Não veja as coisas na sua vida como materiais, como normais. Dinheiro, conforme eu também ministrei aqui no dia 1º, dinheiro não é material, dinheiro é espiritual. E você precisa compreender isso. Você não pode separar as coisas na sua vida como se algumas fossem espirituais. Bom, eu vou à igreja hoje, né? Então, ao templo, vou adorar o Senhor, é Santa Ceia, então eu vou me preparar um pouco mais, porque é espiritual. Eu vou ler a Bíblia porque é espiritual. Bom, agora eu vou ter um momento de devoção, então é espiritual. Irmãos, tudo é espiritual. Tudo na nossa vida é espiritual, é o que está lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Tudo é espiritual, irmãos. Entenda isso. Você está trabalhando, é espiritual. Você está no lazer, é espiritual. Você está almoçando, é espiritual. Onde você estiver fazendo qualquer coisa, a palavra é clara. Tudo é para a glória de Deus. O nome do Senhor precisa ser glorificado, exaltado na sua vida, através de você, no que você estiver fazendo. Nada é material, nada é físico, tudo é espiritual, amados. Amém, amados? Lá em Efésios capítulo 1, verso 3, o Senhor nos fala ali algo tremendo, da promessa dele para o seu povo. Coloquem, por favor, vamos ler. Amém? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer que o Senhor já nos selou com todas as bênçãos. Tem uma unção poderosa na sua vida para conquistar. O Senhor, quando você recebeu Jesus, você já foi abençoado com essa bênção. Isso já foi dado para você. O Senhor já te selou, o Senhor já te marcou com as bênçãos espirituais. Tudo, amados, é espiritual. Por isso, concernente, irmãos, à vida financeira, concernente a dinheiro, concernente aos bens materiais, é importante que a pessoa tenha um entendimento. Ou seja, que ela passe a refletir, a pensar, que ela passe a memorizar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Lá em Provérbios capítulo 23, verso 7, o sábio vai nos dizer o seguinte: assim como a pessoa imagina, assim como ela, na tradução fala, essa tradução aí, como imaginou na sua alma, assim é ele. Amém? Então, da mesma forma como você imagina, está dizendo aí que da mesma forma como você pensa, como você reflete nas coisas, assim você é. O que você tem trazido para dentro de você? Você tem refletido em quê? Você tem pensado, memorizado o quê? Em quem? É necessário, às vezes, amados, a gente gastar tempo, investir o nosso tempo, pensando nas coisas lá de cima, como está lá em Colossenses 3, nas coisas do alto, nas coisas celestiais. Tenha uma visão aberta, tenha uma visão de vitória, de prosperidade, tenha uma visão de santidade, uma visão de servir ao Senhor, de honrar o Senhor. Se tudo que vem às nossas mãos, se aquilo que nós recebemos é para honrar o Senhor, então tenha isso vivo dentro do seu coração. Tenha isso presente dentro de você. Convide o Senhor, faça um convite para Ele se tornar seu sócio no que você tem. Isso é uma colocação, uma frase que a gente ouve muito. Convidei Jesus para ser meu sócio nesse negócio, mas para quê? Só para te enriquecer? Ele não entra nisso não. Só vai entrar se você estiver disposto a investir no seu reino aqui na terra. E só conseguem viver isso quem, na realidade, não é avarento, não é orgulhoso, não é soberbo. Eu falei aqui no dia 1º, mostrei até um vídeo aqui de alguns homens, como Robert Letourneau. Quando alguém perguntou para ele, um homem bilionário, que chegou a entregar todos os meses 90% do que ele possuía para investir no reino de Deus nas nações. Alguém perguntou para ele um dia: Robert, é verdade que você doa 90% dos seus ganhos? Ele respondeu: eu não dou nada. Eu apenas entrego o que é do Senhor e fico com 10% do que é dele para mim.
Mas meu mesmo eu não dou nada, porque tudo é dele. Isso fala de um coração, irmãos, rendido. Isso fala de um coração convertido. Isso fala de uma pessoa totalmente rendida aos pés do Senhor. Uma pessoa vocacionada a evangelizar, a ganhar vidas. Uma pessoa vocacionada a estender o reino de Deus, a socorrer os necessitados, a investir na pregação do Evangelho. São essas pessoas que Deus procura. Deus quer parceiros de verdade. Deus quer pessoas, irmãos, que estejam dispostas a ter uma sociedade com Ele. Sócios do Senhor. E você não precisa ficar preocupado não, se você entrar nessa sociedade, ele é muito maior do que você. Se você pensa que o seu é alguma coisa, ele é dono de tudo. Ele não vai te passar para trás. Amém? Ele não vai te passar para trás. Dar é princípio, irmãos, de lei que foi instituída pelo próprio Deus. E que tem também o lugar certo de ser entregue, a casa do Senhor, templo do Senhor. Isso é um princípio eu citei alguns aqui no dia 1º, mas é um princípio assim tão comum, irmãos, essa lei, a lei do dar. Fala comigo assim, dar significa dom de adquirir riquezas. Dar é dom de adquirir riquezas. Dá, Jesus fala, dá, e ser-vos-á devolvido. E a medida que Ele devolve é boa medida, é sacudida, é recalcada, transbordante. Por isso que você não precisa ter medo de fazer parceria com Ele. Não precisa ter medo. Amém, amados? Esse princípio é uma lei universal, uma lei que foi estabelecida, né? Lá no início de todas as coisas, lá em Gênesis. Você pega, por exemplo, a manga. Você pega a manga e você come aquela manga, mas ali tem um caroço, que normalmente que as pessoas fazem, pega o caroço e joga fora, joga no lixo. Mas e se você tiver a sabedoria, a inteligência de plantar aquele caroço de manga? Você já imaginou quantas mangas você poderá ter no futuro? É a lei. Quem dá, recebe. Dai, ser-vos-á devolvido, e ser-vos-á dado, diz a palavra de Deus. Uma certa vez, coloca em 1 Samuel capítulo 7, verso 8 e verso 9 para mim. Israel estava, irmãos, em guerra. Israel estava lutando, guerreando com os filisteus, e soldados de elite, fala que príncipes dos filisteus se organizaram para vir contra Israel. E os filhos de Israel tiveram medo. Se você ler esse capítulo aí, tiveram muito medo. Vamos ler esse verso? Pelo que
Então, eles agora fazem esse pedido para Samuel. Samuel, a coisa está feia. Os filisteus estão vindo, clame ao Senhor. Não cesse, né, de orar, de clamar por nós. O que Samuel fez? Verso seguinte. Samuel oferece um sacrifício. Vamos lá? Então, deu ouvidos e trouxe a vitória ao exército de Israel. Por causa de um sacrifício, de um cordeiro. Cordeirinho. Não tinha ali naquele momento, certamente, por isso que o escritor faz questão de citar que um cordeiro que ainda mamava, que não achou ali um cordeiro apropriado, falou, vai esse mesmo. E assim sacrificou aquele cordeiro. E o Senhor então ouviu o quê? O clamor, a oração. O propósito foi atendido. E Israel prevaleceu ali diante dos filisteus, né? Nós vemos outro fator, outro fato interessante. Salomão, ainda novo Salomão, diante de tantas situações que exigia dele, muita capacidade, né? Muito esforço, muitos desafios pela frente. E aí a gente vê Salomão buscando ao Senhor, e lá em 2 Crônicas, capítulo 1, coloca o verso 6 aí, por favor. 1 Crônicas 1, 6. Depois que Salomão então busca o Senhor, ele oferece sacrifícios, e aí vai dizer que, vamos lá? E Salomão ofereceu ali a gente lê assim, lê de uma forma talvez superficial, mas você já parou para refletir o que é 1000 holocaustos? Significa 1000 cabeças de animais. Você já imaginou Salomão contando 1000 dentre os melhores bois Nelore, Gir, as melhores ovelhas? Porque Deus não aceitava o pior. Deus umas vezes reclamou, falou, vocês porventura, vocês estão oferecendo aí vaca cega, vocês estão oferecendo boi aí doente, e eu não aceito isso não. Quando vocês honram ao governo, ou ao rei, ao governador, porventura vocês dão isso para eles como presente, e para mim, vocês oferecem o pior? Então, na cultura era o melhor que era escolhido, na cultura dos judeus, era o melhor. Aí você já imaginou quantas carretas chegando, irmãos? É assustador, é ou não é? E quando Deus viu aquilo, quando Deus viu, irmãos, aquele negócio, coloca o verso seguinte aí. O que Deus fez? Vamos lá? Mexeu. Aquela honra, irmãos, foi tão grande, tão forte, que mexeu com o coração do próprio Deus. Que quando o Senhor vê a atitude de Salomão, o Senhor então agora declara a ele, Salomão, pede-me o que você quiser, que eu vou te dar. Ele pede sabedoria, Deus fala, não, isso é pouco. Isso é pouco, em relação ao que você fez.
vou te dar sabedoria. Homem nenhum na terra vai ter mais sabedoria, vai ser mais sábio que você. Mas eu vou te dar também riquezas, eu vou te dar ouro, vou te dar bens. Você será um homem também riquíssimo e sábio. Dai e ser-vos-á devolvido. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Dai e ser-vos-á dado. É promessa de Deus, são palavras do Senhor. Deixa isso entrar no seu coração. No Brasil, o povo não tem essa cultura de dar, como os americanos e como também muitos europeus têm. Os empresários brasileiros não têm essa cultura aqui. Bill Gates, por exemplo, doou cerca de 100 bilhões de dólares de sua riqueza para áreas sociais. Cerca de 580 bilhões de reais foi o que ele doou. Isso é normal para os empresários brasileiros. Revista Veja, há vários anos atrás, trouxe uma reportagem sobre isso. Isso é normal, desculpa, para os empresários norte-americanos. Mas para os brasileiros, eles não têm essa cultura. É tirar, tirar, tirar. Quando as pessoas propõem a entender, irmãos, esse princípio, o Senhor abençoa. Jonas estava 3 dias no ventre de um grande peixe, clamando, que agonia, né? Que agonia ali, as horas passando, e parecia certamente uma eternidade para ele, clamando ao Senhor. Nada aconteceu. Coloque aí o capítulo 2 aí, por favor. Jonas 2, verso 9. Depois ele então decide fazer um voto. Vamos ler? Ele reconhece que a salvação dele só podia vir do Senhor, só Deus podia tirá-lo dali. E ele declara isso para o Senhor: eu vou te oferecer sacrifício. Ele não cita quais sacrifícios. Sacrifícios com ação de graça. Sacrifício de agradecimento. E o voto tem outra tradução que vai dizer: o voto que eu faço, te pagarei. Eu vou te pagar o que eu estou aqui votando, o que eu estou dizendo. Aí sabe o que acontece? Logo em seguida, o Senhor ordena o peixe: vai lá, joga ele para fora. Leia aí, por favor. Dar. Precisa estar, irmãos, esse entendimento, essa lei estabelecida pelo Senhor, precisa estar dentro do coração da sua igreja. Precisa estar presente dentro do seu coração. Quando você oferta, quando você dá, quando você dizima,
você está transmitindo algumas mensagens. Você está declarando que você não é regido pelo dinheiro. Não é o dinheiro que te controla. Você está dizendo que não é o dinheiro que direciona suas veredas. E você está honrando ao Senhor. Você está declarando: Senhor, Tu és o meu sustento. Tu és a minha esperança. Tu és o meu provedor. Você está dizendo isso para o Senhor. Você está também fechando as portas para que o devorador não tenha acesso à sua vida material, financeira. O Senhor também ordena a bênção da multiplicação na sua vida. O restante fica abençoado, de maneira que dar é muito mais valioso. Dar tem muito mais importância, dar, do que receber. Quem dá, recebe, diz a palavra de Deus. Jesus vai dizer, quando ele começa a falar lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus vai dizendo ali a respeito da vida financeira, da vida material, no verso 21, ele vai dizer o seguinte: porque, vamos ler? Porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus está ensinando: onde estiver o seu tesouro. Tesouro não significa necessariamente ser apenas o dinheiro. Tesouro pode ser outra coisa. O seu carro pode ser um tesouro na sua vida, sua casa, filho, muitas coisas que podem ocupar o lugar central no que se refere ao amor que você tem, que às vezes pode estar acima do amor que você deveria devotar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o grande mandamento dele para as nossas vidas. E aí Jesus está falando: porque onde estiver o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. Seu coração não pode estar no dinheiro, seu coração não pode estar no que você tem. Desafie as circunstâncias, desafie os limites. Sabe, irmãos, esse texto de Malaquias 3, verso 18, o Senhor está falando aqui com muita clareza. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Amados, tem que haver diferença. Tem que ter diferença. Segundo Coríntios 5,17, Paulo vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O que tem se tornado novo na sua vida? O que se tornou novo na sua vida financeira, na sua vida material? Tem que haver diferença. Não aceite na sua vida Satanás zombar de você. Não aceite imposição de Satanás na sua vida material. Você serve a um Deus que é poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas. Um Deus que é capaz de descer e vir ao nosso encontro para nos tirar da miséria, da pobreza, do sofrimento. Um Deus que vê a aflição de muitos, mas que não se posicionam, não demonstram uma fé viva nele. Coração às vezes ainda está centrado nas coisas desse mundo, e é por isso que o Senhor não pode abençoar.
Não aceite, amados. Não aceite o fracasso na sua vida, a derrota. Nós, povo de Deus, somos provocadores de milagres. Fala para alguma pessoa, põe a mão nela: eu creio, irmão, que você é um provocador de milagre. Provocadores de milagres. É quando parece que a coisa está difícil. É quando parece que as portas se fecharam. E aí entra o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, entra em ação. E fala: é comigo mesmo. Se tiver que jejuar, jejue. Se tiver que orar, ore. Se tiver que passar algumas madrugadas clamando, passe. Mas não abra mão de seu milagre. Não abra mão do que Deus tem para a sua vida. Gosto muito daquela passagem de Elias. Elias já havia 3 anos e 6 meses que não chovia. 3 anos e 6 meses sem chover. Você imagina, coisa terrível. Fica 4 meses sem chuva, 5 é um caos. Você imagina 3 anos e 6 meses. Numa terra árida, que não chovia. O rei Acabe veio falar com Elias. Elias libera uma palavra para ele, naquela conversa, naquela reunião. E Elias dá uma palavra para Acabe dizendo assim: rei, pode comer, beber, entra no seu carro, porque antes de você chegar na sua casa, cuidado, que a chuva vai te pegar. Vai chover. Coloca aí para mim, por favor, 1 Reis 18, 41. Vai chover. Sobe, come e bebe. Porque ruído há de uma abundante chuva. Só que não tinha barulho nenhum de chuva, não. Só na cabeça dele. E outra coisa, ele não havia tido uma revelação de Deus e queria chover naquele momento, naquele dia, não. Mas ele confiava no Senhor. Sabia que Deus estava com ele. E aí ele fala para Acabe: vai rápido, porque senão a chuva vai te pegar. Mas sabe para onde que Elias vai? Cume do monte. Acabe subiu beber, né, comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Olha que coisa tremenda. Não só ajoelhou, fez questão de colocar o rosto entre os joelhos e na terra. Eu fico imaginando a oração de Elias ali prostrado no cume do Monte Carmelo. Senhor, tem que chover. Ora, a Bíblia não fala quanto tempo que ele orou, ele só fala com o servo dele. Talvez ele estivesse numa posição que a vista não era boa, falou: dá uma subida ali no alto ali, dá uma olhada. Se você vê sinal de chuva,
Rapaz vai lá e volta, nada. Nada. E ele continua, volta a orar. Senhor, eu disse para Acabe que antes dele chegar em casa, vai chover, manda chuva. Ora, vai lá, nada. 3, 4, 5, 6, nada. Na 7ª vez, o rapaz volta dizendo para ele: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Era a resposta de Deus. Igreja medrosa não conquista. Crentes fracassados, medrosos na vida espiritual não avançam. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter coragem de buscar, de clamar e de agir e de se posicionar. É tempo de se levantar e tomar posse de uma vida próspera, de uma vida abundante, de uma vida que esteja dentro do propósito estabelecido pelo Todo-Poderoso. Se você crê e recebe esta palavra, fique de pé.